Ronald, mas deixa eu lhe dizer, algumas pessoas que estão aí me conhecem, algumas pessoas que estão aí te conhecem, mas precisamos apresentar quem nos conhece, né? E Exato. aí eu perguntaria, Você, quem é você? você que é mais velho, pelo menos na aparência, podia começar, né? Muito bem, é um prazer. Bom, gente, a quem não me conhece, eu sou Reginaldo, eu sou um servo do Senhor, administrador por formação, sou coach por vocação, amigo desse rapaz aí do lado, e é um amigo que eu fiz uma das postagens dizendo que amigos que se conheceram através do Senhor. Porque eu conheço esse rapaz há muito pouco tempo e parece que nos conhecemos há muito tempo, porque temos conversado muito nos últimos tempos. Eu fui casado, eu tenho 3 filhos e atualmente atuo como coach e como consultor e sou amigo do senhor Ronald, com muito prazer. E quem é você, Ronald? Bom, eu sou o Ronald Salmin, gosto muito desse meu sobrenome. Sou casado, tenho 3 filhos, o Ronald, o Renan e o Gabriel, casado com a Ticiana Salmin. Sou um servo do Senhor Jesus Cristo também. Estou nesse mundo já há 50 anos e tenho hoje como missão executivo na área comercial, há alguns bons anos. Então, a experiência de vida da gente, acho que se bate em alguns momentos, né, no passado, apesar de nem nos conhecermos muito bem, mas tivemos alguns elos que nos levou até alguns encontros no passado. E hoje, o encontro maior e o elo maior foi com Jesus Cristo, que a gente está conversando aqui hoje para trocar um pouquinho dessas experiências que a gente tem tido aí no dia a dia, né? Algumas muito boas e algumas que nos levaram a crescimento muito forte. Quem nos apresentou foi o Nasser, eu creio que ele está aí online. E, gente, quando a gente desativa os comentários, a gente deixa de ver quem está entrando. Então, vocês nos perdoem aí, é o registro. Eu sei que nós temos aí amigos da igreja, amigos da época de faculdade, amigos de grupos que nós participamos como cristãos, grupos que nós participamos como servos de Deus, colegas de trabalho, clientes, patrões, por isso a gente tem que ficar mais apresentado para o patrão ver a gente bonitinho, né? E, na verdade, a gente está aqui, como o Ronald falou, para trocar experiências. Eu conheci muito da vida desse rapaz, principalmente nos últimos 12 meses, e através desses 12 meses conheci a história dele, e ele está aqui para contar, assim como ele conheceu também um pouco da minha história. E o nosso objetivo, acima de tudo, é contribuir com esse momento. E eu tenho conversado com ele sobre, não falar sobre esse momento, mas o que nós fizemos sobre todas as jornadas. Chamou a atenção dele quando eu disse que, apesar de tudo que nós estamos passando, muitas outras dores e muitas outras perdas eu vivi na minha vida. E eu sei que ele viveu também. E aí nós estamos aqui para contar não apenas aquele momento, mas a gente costuma dizer que o verdadeiro testemunho é de onde nós saímos, não é onde nós estamos, mas nós estamos aqui vivos, graças a Deus, para contar essa história. Reginaldo, deixa eu te colocar só uma coisa para os nossos amigos que estão nos assistindo agora. A gente fez a opção de colocar a câmera, o nosso celular deitado, para que vocês pudessem também ter uma visão melhor e diferente. Então, se vocês deitarem o aparelho, vão ficar os dois da melhor forma para vocês assistirem, para não ficar um sobreposto ao outro, um em cima do outro. Então, a gente colocou os dois e ficam as duas imagens ao lado. Eu acho que assim, a gente entendeu que ia ficar melhor. Então, que me perguntaram, olha, acho que a imagem está invertida. Então, é porque a gente colocou de lado assim para poder ficar melhor para todos, tá? E, ó, é um prazer, meu irmão, estar junto com você agora, tá podendo conversar, compartilhar um pouco do que a gente já teve de experiência com Deus, do que nós passamos. Eu tenho experiência aí de vida em vários momentos com Deus, um momento muito forte recentemente, onde eu vou dar só uma pincelada aí, você vai tocando o barco, onde eu fui desenganado, né? Onde um médico chegou para mim e falou assim, olha, aproveita esses dias de vida que você tem pela frente da melhor forma. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, se vai ser uma semana, um mês, alguns meses. Já se passaram 1 ano e meio disso, e sem nenhum resquício, sem nenhum movimento contra, né? Então, o nosso Deus é muito bom e tem colocado a gente nesses dias da melhor forma. E eu creio nisso, que
A gente colocou lá no slogan da gente, né? Desafios, como superá-los, né? Aí perda de saúde, perda de família, perda financeira. Aí os caras, alguém, até meu filho, minha esposa perguntava, vem cá, só teve desgraça aí? Só tem coisa ruim? Muito pelo contrário. Isso é o quanto Deus, nosso Deus é muito bom. E isso aí que a gente queria conversar um pouquinho com vocês, como Deus tem feito muito na vida da gente. Apesar de a gente ter passado por alguns perrengues, né, alguns problemas sérios, sérios mesmo, mas Deus usou da misericórdia dele através dele nas pessoas. Eu creio muito que o amor de Deus é representado, é transmitido através das pessoas. Então Deus tem usado muito, muito o amor dele através das pessoas. E eu senti isso, recentemente eu pude sentir isso. O quanto o nosso Deus é muito bom, o quanto o nosso Deus coloca as pessoas certas no momento certo para nos acalmar, para nos orientar e para nos dar rumo e nos abençoar, né? Dar amor, dar carinho. Isso reflete muito, primeiramente, na família, né? E a família é uma base importante. E aí uma coisa importante, assim, aos que estão aí online com a gente, eu sei que você orou, eu orei durante o dia e trocamos palavras há pouco tempo sobre o propósito de estarmos aqui. E há pouco tempo eu estava orando com a Márcia e um ponto foi colocado, que nós pudéssemos aqui ter pessoas que estavam precisando dessa palavra. E que a coisa principal é nos colocarmos apenas como instrumentos de Deus. Nós não estamos aqui, e a gente tira os comentários, até para não... Eu sei que nós temos aí amigos, nós temos pessoas que estão aqui para nos prestigiar, e a gente agradece a honra disso, mas de onde nós estamos hoje, onde nós caminhamos, a gente costuma dizer que a honra e a glória pertencem a Deus. E uma coisa importante nessa caminhada, quando fala aí de amigos... Eu vi uma frase ontem que me chamou a atenção. Quando tudo isso passar, continue caminhando com aqueles que entraram em contato com você, que se preocuparam com você nesses dias, que deram uma palavra de conforto, que perguntaram como você está, que se ofereceu para te ajudar de alguma forma. E eu quero honrar a vida do Ronald, porque desde quando eu o conheci, assim, o Nasser nos apresentou talvez há 15 anos, mas nos reencontramos há um ano, um ano e meio para cá, e desde que eu o conheci, a gente tem sempre trocado palavras e reforços, e foi importante esse momento, esse encontro nosso, para nos fazer avançar. E aí, como são desafios, Ronald, eu quero provocar para que um bate-bola entre eu e você sobre os desafios que você enfrentou e os desafios que eu enfrentei, a gente intercalar para não só um falar e não cansar o público. E aí você fala um primeiro desafio que você enfrentou na sua vida, eu falo um outro desafio. Depois eu quero saber qual foi o seu maior desafio, e eu de repente falar sobre o meu maior desafio. E eu quero criar uma expectativa nas pessoas, que depois de tudo isso, antes de encerrarmos, nós queremos poder dizer o que nós estamos hoje fazendo, o que hoje nos conforta, o que hoje nos faz avançar e acreditar que tempos melhores virão. E é essa palavra que a gente quer encerrar hoje, poder orar com vocês para que tempos melhores possam vir. Então, Ronald, eu reitero, qual foi o primeiro grande desafio que você enfrentou na sua vida? Deus me deu uma frase, uma consciência que eu uso muito no meu coração hoje. E o desafio de hoje que a gente está enfrentando será o sorriso de amanhã. Então, isso eu sempre falo, e eu tenho o costume de pensar primeiro para mim, que aquele desafio que eu tive lá quando criança, que eu ficava com medo do que ia acontecer comigo quando eu tinha feito alguma coisa errada, se meu pai souber, se a minha mãe souber, que desafio esse que eu vou ter pela frente, vou levar uma surra. Depois, hoje, imaginando, foi a coisa mais simples do mundo, foi a coisa mais tola ter me preocupado, ter ficado aflito. Então, sempre é assim na nossa vida. E um dos primeiros desafios que eu tive, forte, foi quando eu me casei, né? Foi um desafio, assim, e aí agora? A responsabilidade, o desafio da responsabilidade sobre mim. Agora não só sou eu vou ter que estar junto com uma outra pessoa que eu amo, mas vou ter que cuidá-la, vou ter que sustentá-la, vou estar junto com ela, amá-la, protegê-la e fazer da melhor forma possível tudo para ela. E depois daí, gerar filhos. E a gente já está casado desde 97, já são aí
23 anos, a gente vai fazer 23 anos agora em junho, nosso casamento. Então, o primeiro desafio grande que eu entendo, assim, foi Deus ter me colocado esse privilégio de ter uma família, né? E, assim, ontem, a minha preocupação de ontem, o desafio de ontem, que era casar, sustentar uma família, eu vejo que Deus tem suprido tudo. Até nas maiores dificuldades que eu já tenho vivido ou passado, financeiramente falando, tudo foi suprido. Tudo foi suprido da melhor forma possível. Eu falo brincando que a gente hoje em dia, apesar de toda essa comoção mundial que nós estamos tendo, todo mundo, eu tenho certeza absoluta, todo mundo, acabando esse período de quarentena, a gente vai se preocupar muito em emagrecer. Eu te garanto que todo mundo. E quem pensa em emagrecer é porque está sobrando, né? Ninguém vai pensar em emagrecer se estiver faltando, né? Se você está magrinho, está raquítico, se você está pensando em emagrecer, porque está sobrando, é lógico que tem uma parcela ainda da população que é muito carente, está passando um momento muito difícil agora, mas esses desafios, né, que todos nós temos, se a gente pulasse para o dia de amanhã, imaginasse Deus conosco presente, a gente sempre estaria sorrindo, porque a gente ia ver que a preocupação foi desnecessária, muito desnecessária. A minha sogra fala uma frase, apesar de não gostar muito da palavra, mas eu entendo muito, e ela é outra mãe para mim, e ela fala assim, meu filho, o tempo é mágico. Tudo vai passar, né? E depois do que passar, do que passou, a gente vai estar sorrindo pelo que nós passamos. E não vai ter aquela preocupação mais, aquela preocupação vai deixar de existir. Então, nessa linha aí de grandes desafios, meu primeiro grande desafio foi montar essa família que Deus me deu, que é uma bênção para a minha vida, né? E logo mais eu vou estar conversando sobre um grande desafio que Deus me deu há quase 2 anos atrás, um desafio pesado, e a base importante da sustentação, de ter passado por esse desafio, começou em primeiro lugar com a minha família. Com essa esposa, sendo que Deus escolheu para a minha vida e me deu esses filhos, se eu não estivesse com eles, é lógico que Deus colocou um suporte também para suportá-los, né? Para estar segurando-os. Foi os pais, sogro, sogra, irmãos em Cristo, amigos. Mas a base começou na família, é a base de sustentação para a gente, né? Então esse foi o meu grande desafio. E você, meu amigo Reginaldo, qual foi o seu grande desafio? Na verdade, seu primeiro assim, grande desafio. Um primeiro grande desafio, né? Interessante, gente, uma coisa importante, né? Me lembrei agora sobre Noé, quando foi desafiado a construir a arca, né? Lá em Gênesis, capítulo 6, ele recebe as instruções para construir a arca. E aí lá tem todas as características, as medidas, e tantos metros de altura, e tantos metros de largura, e tantos espaços, e como deveria ser feito. E aí eu fico pensando, só um engenheiro para compreender isso, só um arquiteto, só um marceneiro para construir isso. E Noé não era engenheiro, não era arquiteto, não era marceneiro. Eu e Ronald aqui somos apenas servos do Senhor. Nós não somos preparados para serem aqueles que estão aqui para serem influências. Aqui é apenas a nossa história. Nós queremos apenas contar a nossa história e que, de alguma forma, vocês se identifiquem com algumas das nossas histórias e possam entender que nós podemos avançar assim também. E nesse desafio, eu quero provocar as pessoas aí, aprendendo um pouco com os outros que fazem as suas lives, né? Ronald, eu coloquei aqui uma música de fundo, pensando no Murilo, né? Toca piano e ele faz lá meia-noite lives tocando piano. Ele diz assim, eu vou colocar um som aqui de fundo para que a gente possa ter tranquilidade, porque nós não somos acostumados a fazer isso aqui. Meu celular parou de me mostrar porque escorregou, porque eu não uso um tripé. O reflexo do óculos meu e seu, o meu é porque tem uma luminária ali atrás, mas não é uma luminária fria com um suporte, é porque o celular escorregou, que está em cima de um suporte. Não tem aqui um tripé profissional, nós estamos apenas aqui de uma maneira simples, trazendo a nossa história. E dentro dessa maneira simples, eu enfrentei um grande primeiro desafio. Eu tinha acabado de perder meu pai, e isso foi uma perda muito grande. E eu recordo quando eu disse que perda maior eu teria na minha vida, além do meu pai, porque meu pai era um grande amigo. E eu costumo dizer que eu não era fã do meu pai era fã de mim.
Era um negócio assim extraordinário a relação que nós tínhamos. E quando depois eu perdi meu pai, eu me descobri através do uso de um colírio que eu tinha geneticamente o mesmo problema de saúde do meu pai, eu tinha glaucoma. E como eu não pude prever isso, no uso do colírio, a base de corticóide, a minha pressão foi muito elevada, não é pressão arterial, é pressão ocular. Eu tive um pico de pressão aguda e minha visão praticamente desapareceu nesse instante. Eu perdi quase que completamente a minha visão naquele momento. E quando eu perdi a minha visão, eu precisei recorrer a cirurgias. E naquela idade, eu dizia assim, poxa, como é que pode, numa idade tão nova, eu perder a visão? Com o passar do tempo e o amadurecimento, eu comecei a entender e pensar, confiando no homem, algo que muitos de nós erram, às vezes, confiando no homem. Eu pensei assim, não, a medicina vai evoluir, a ciência vai evoluir e vai surgir a minha cura, através da ciência. E depois de 25 anos que eu fiz a primeira cirurgia, ainda não há uma descoberta na ciência para restaurar a minha visão. Sendo que daqueles 90% que eu tinha perdido de visão, Deus permitiu restaurar pelo menos 50% da visão. E é por isso que vocês me veem aí chegar mais perto e ir mais para longe, porque a gente fica curioso sobre as pessoas que estão online, quantos estão online, porque a gente tem o desejo de atingir pessoas, de alcançar pessoas. E o primeiro desafio foi isso, tão jovem, eu ficar impedido de praticar um esporte que eu gostava, que era o futebol. Eu tinha uma preocupação, o que é que seria da minha vida profissional, eu estava no meio da faculdade. E com o tempo eu fui me adaptando e eu comecei a acreditar no meu futuro. Eu comecei a parar de olhar para o passado, eu comecei a viver o presente, viver aquela dor. Acho que Deus permitiu uma marca ali, quando deixou um pouco da minha visão e deixou um pouco sem a visão, para marcar a sua presença e dizer assim, eu te curei até aqui. E eu vou te sustentar mesmo com essa visão, porque isso não impediu de eu casar, de eu ter 3 filhos maravilhosos, de eu construir minha vida profissional. E esse foi o grande desafio daquele momento. Mas que para eu não sucumbir àquela falta da visão, eu segui em frente. Até chegar a um desafio maior que eu enfrentei, como você enfrentou. Tá. São dificuldades que eu imagino que o próprio Cristo nos falou que por esse mundo passaremos por aflições, íamos passar por aflições. E a gente sabe muito bem que é isso, mas ele termina falando, tem de bom ânimo, eu as venci todas. Então isso é que nos suporta, isso nos dá refrigério na alma. E eu queria colocar agora também aqui está todo mundo conversando agora, na realidade nós dois estamos conversando e os outros estão assistindo, e a gente queria transmitir que nesse momento de pandemia mundial, que a gente pudesse ter os nossos pés, os nossos alicerces, ou nosso alicerce fincados no Senhor Jesus Cristo. E tudo isso vai passar da melhor forma possível. Fato que alguns arranhões poderão acontecer, mas vamos passar bem. As cicatrizes ficam só para a gente lembrar das coisas boas que Deus nos livrou. E cicatriz é uma coisa que eu posso falar muito bem. Aí, Reginaldo, se você me permitir, eu queria falar um pouco desse grande desafio que eu passei na minha vida há quase 2 anos atrás. E queria conversar um pouquinho para todos aqui, com todos, bater um papo e falar que tudo passa. Tudo passa. E falando um pouquinho do final, né? Dando um spoiler um pouquinho do final da história, até porque eu estou aqui agora, mas Deus me colocou outro sentimento também no coração em relação a isso, e eu já conversei isso com você e com algumas pessoas. Quando a gente tem uma notícia que a gente não vai ter a vida mais pela frente, ou pelo menos a nossa saúde está comprometida, que tudo leva a crer que a gente não deve durar muito tempo, a gente para pensar, né? E uma das coisas que Deus me falou foi o seguinte, calma, porque só tem 2 saídas. Se você morrer, você vai para o céu, porque eu paguei esse preço, Deus falando para mim, que eu mandei meu filho Jesus para morrer na cruz por você e por todos. Então essa é a garantia que você vai ter, vai estar na vida eterna. E se você ficar vivo, passar por essa situação, você vai continuar com essa vida boa que você tem. Com a sua esposa, com seus filhos, com sua família, com seus amigos.
o ambiente que você tem. Então, isso tudo vai ser muito bom. Então, hoje eu penso o seguinte, se um dia, se Cristo não voltar antes, eu vou morrer, isso é fato. Todos nós vamos passar por isso, se Cristo não voltar antes. Pelo menos é o que nós cremos. Então, se a gente morrer, a gente vai para a glória. Se a gente ficar vivo, vai continuar com essa vida boa. Vamos ter dor de cabeça, vamos ter alguns problemas, algumas situações adversas, mas vamos passar por elas todas, como já passamos por todas até então. E entrando um pouquinho mais nesse assunto aí de grandes desafios, meu grande desafio foi... eu descobri um grande desafio na minha vida em setembro do ano passado. Do ano retrasado, melhor dizendo, 2018. Eu tenho que voltar só um ano atrás, tá, Reginaldo? Eu tenho que voltar acho que muita gente já sabe, mas só para ratificar e tá todo mundo conversando e falar um pouquinho para vocês como a gente pode ter calmaria no meio da tempestade. E eu creio que essa calmaria a gente tem quando a gente está bem claro na nossa mente que Deus está conosco em todos os momentos. Então, em 2017, eu e minha família decidiu passar um período nos Estados Unidos. Foi um ano maravilhoso, maravilhoso. Eu sempre tive a vontade de ter um ano sabático, né? Meus colegas de trabalho, alguns amigos falavam assim, olha, é muito legal o ano sabático, e eu queria ter essa experiência. E a gente foi passar um ano nos Estados Unidos. Foi um ano de bênção total. Quando a gente volta, assim que a gente chega, lá no próprio tempo que a gente passou nos Estados Unidos, eu tive alguns sinais. Mas eu achava que não era nada demais com a minha saúde, nada que fosse tão relevante para eu me preocupar. E quando a gente chega aqui no Brasil, logo quando a gente chega aqui no Brasil, comecei a sentir umas dores muito fortes. Fui ao médico achando que podia ser uma infecção urinária, que poderia ser uma prostatite, que eu tive isso lá nos Estados Unidos, que tinha voltado, então a gente foi analisando. E até então não foi descoberto nada tão sério. E era a semana do aniversário do meu irmão mais velho, do Wilson, e o papai tem um sítio lá na Serra, lá em Mongaguá, e a gente combinou ir para lá. E eu já estava ruim, não estava péssimo, mas já estava ruim. Resumindo a história, a gente chegou lá, eu tinha que voltar correndo, que já estava muitas dores, sendo um quadro já bastante complicado. E a gente tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, tinha dias que tinha chegado. E eu não tinha renovado meu plano de saúde, não tinha feito nenhum outro plano de saúde, até minha esposa lá nos Estados Unidos queria que a gente renovasse o plano. Eu disse, não, deixa para chegar, quando a gente chegar no Brasil, a gente vai analisar um pouco mais qual o melhor plano que a gente vai estar utilizando. Só que aí, o primeiro ensinamento que Deus me falou também nesse momento, cara, escuta a tua esposa. Escuta, porque ela é vaso e ela é usada por mim para te orientar também. Bom, aí, muito mal, voltei. Resumindo, nesse dia, era um sábado, eu cheguei em casa por volta de 8 horas da noite, 10 horas eu estava no hospital geral, um hospital público, um hospital muito bom, só que muita gente, devia ter muitas pessoas na emergência, não sei dizer quantas, eu sei que estava lotado, tanto que estava lotado que me colocaram numa maca e essa maca ficava na porta da entrada do hospital. Resumindo, passei a noite provocando, muito mal, fui atendido às 4 horas da manhã e a nossa prima, a Sam, minha prima da Tiziana, que é minha prima também, por tabela, porque quando a gente casa se torna uma carne, então tudo que é dela é meu. Então ela conseguiu me transferir. Aí começou a mão de Deus usando os irmãos, né? Os anjos daqui na terra. A Sam já foi um anjo que Deus colocou e que me conseguiu uma transferência para um hospital muito bom, público também, mas de referência nessa área, Valdemar Alcântara, que fica ali perto da CE 040. Resumindo, depois de 2, 3 dias eu estava na sala de cirurgia, onde eu fui para a sala de cirurgia, uma cirurgia de 8 horas e meia de cirurgia. No final da cirurgia, o médico principal chegou para minha esposa, olha, eu fiz tudo que pude. Então, na cabeça da Tiziana, naquele momento, achando assim, tudo que pude, fez tudo realmente que pôde e ficou tudo bem, né? Ou, pelo menos nesse primeiro momento, pensou-se assim. E quando eu acordei, logo depois, algumas horas depois, 6 horas, 8 horas depois da cirurgia, eu queria saber o que tinha acontecido comigo, porque até então ninguém tinha falado qual era o meu quadro clínico, né? De fato, era um câncer, qual tipo de câncer. Imaginava-se que eu estava com uma obstrução no intestino, meu problema era uma obstrução no intestino, mas não sabia o que de fato seria isso. E aí, quando eu acordo da UTI, eu querendo saber o que tinha acontecido comigo, eu chamei a enfermeira e perguntei assim, olha, tem algum médico que está na minha cirurgia e que pode estar falando para mim o que foi que de fato aconteceu. E ela só, por coincidência, o
médico que está de plantão aqui na UTI, ele participou da tua cirurgia. Aí ele veio conversar comigo, eu falei, doutor, olha, eu não sou mais nem uma criança, eu queria que o senhor me falasse de fato, realmente, o que aconteceu comigo, qual é o meu quadro clínico. E o senhor não me esconda nada. Ele disse, não, tudo bem. Aí ele pegou, uma mão segurou minha mão e a outra colocou no meu ombro, né? E eu logo imaginei, coisa boa, ele não vai me dizer, né? Se segurou minha mão e a outra no ombro. Aí ele foi bem ético e eu pedi que ele fosse totalmente transparente, não encobrisse nada, e falou assim, olha, o teu quadro é bastante delicado, muito delicado, é um quadro de câncer, nível mais alto, e nós retiramos a parte que nós entendemos que era a principal do câncer, dos nódulos que tinham, né, dos tumores que tinham no teu intestino, a gente imagina que deve estar espalhado pelo resto de outros órgãos, então a gente não mexeu, a gente deixou lá, então, aí eu perguntei para ele, qual o resultado disso? Tem cura? Ele disse, não tem cura. Tem um tratamento para dar uma sobrevida. Eu falei, quanto tempo? Só dias ou talvez alguns meses. Naquela hora, naquele primeiro momento, o que eu senti no coração de fato foi uma alegria enorme. Reginaldo, eu senti uma alegria que até então eu não tinha sentido na minha vida. E eu pensei e parei, peraí, se eu vou morrer, tem alguns dias pela frente, é porque eu vou me encontrar com meu Deus, pelo menos a promessa dele, e eu creio nessa promessa. Então está tudo consumado. O que eu tenho que fazer agora é me organizar. E eu conversando com Deus, Deus, eu tenho que me organizar minha vida contigo agora. Porque eu vou, minha família vai ficar, meus filhos, minha esposa vão ficar aqui, meus amigos, então eu vou me organizar. Então comecei a conversar com Deus. Vamos fazer o seguinte, meu Deus, me oriente aqui. Eu tenho uma casa ali, vou vender essa casa, e essa casa eu tenho, imagino que vai ter um valor X, desse valor X eu pego 50% desse valor, e vou comprar um apartamento, acho que creio comprar um apartamento muito bom para a família, os outros 50% eu vou organizar o resto, né? Vou pegar meu filho mais velho, que está na faculdade dele, que faz gerência civil, o do meio quer fazer medicina, vou lá apelar na faculdade, vou chegar lá para o reitor, só, meu amigo, eu estou morrendo, qual o desconto bom que você tem para mim aqui? Porque eu quero quitar logo, porque se eu não quitar agora, você não vai receber mais nada de mim. E o mais novo quer ser pastor, então assim, vamos começar logo com os pastores que eu conheço, meus amigos, que tem um conhecimento bom, talvez na Hillsong ou na Bethel Church, e levar o mais novo para lá. Então o Ronald, mais velho, engenharia civil, é quitar a faculdade, o Renan, medicina, é pagar a faculdade toda, e o Gabriel fazer isso. Então eu me organizei. E aí, algum tempo depois, eu não sei dizer assim, meia hora, 1 hora, 2 horas depois, mas foi no mesmo turno, eu não me lembro se era uma manhã ou uma tarde, creio eu que devia ser uma manhã. Aí o Espírito Santo falou para mim, olha, você está sendo egoísta, porque você está pensando só em você, está se organizando tudo, você acha que está organizando tudo, acha que isso vai ficar dessa forma, vai ficar muito bem, e você está entendendo que vai vir para o céu, se você morrer de fato é verdade, mas eu não estou dizendo que você vai morrer agora. Então você tem que desfazer tudo isso e pensar um pouco mais na sua família. Aí eu parei para pensar, poxa, meu Deus, então você está me dizendo que eu vou ficar vivo apesar desse quadro que o médico me disse? Ele disse, então deixa eu te pedir só uma coisa, que eu possa estar com minha saúde toda restabelecida. Até então eu não sabia o que de fato tinha acontecido pormenores, né? Eu estava colostomizado, não sabia então o que era colostomia, o que era uma pessoa colostomizada, como é que ia viver com isso, se tinha que ver com isso, como é que era a forma, como é que seria o meu dia a dia, se ele teria depois fazer tratamento de quimioterapia ou não sabia nada disso. E aí, depois eu parei e aí fui, nos dias que foram passando, eu fui me inteirando de fato o que estava acontecendo com a minha vida. E tinha um outro momento, uma comoção grande também, o resultado da biópsia, do material que tinha sido colhido, né, retirado de mim, colhido para análise, para confirmar tudo aquilo que os médicos tinham visto, né? E como o nosso Deus, só Ele sabe das coisas, só Ele é soberano para fazer as coisas, e Ele tinha confirmado alguns dias no meu coração, e eu também não tinha comentado nada com a minha família, nem com minha esposa, nem com os filhos, porque eu não ia dar essa notícia morrer de véspera, não sou nem peru, eu falei, não, deixa eles saberem no dia, né? Mas aí quando veio a biópsia, veio bem diferente mesmo, já foi uma outra realidade que os próprios médicos não entenderam quando viram o resultado. E aí Deus confirmou no coração, tá vendo? Eu que faço da forma como eu quero fazer, e eu tinha aquele pedido para eles, olha, então deixa eu voltar a ser perfeito. Eu tinha uma bolsa de colostomia, que eu comecei a viver com isso, passei 9 meses e 14 dias vivendo com uma bolsa de colostomia. No princípio, o médico oncologista que fui direcionado, ele falou que eu não precisaria fazer quimioterapia, porque todo
o tumor tinha sido retirado e pela biópsia não tinha ficado nenhum câncer, nenhum tumor no meu corpo. Mas mesmo assim, o médico que fez minha cirurgia se recomendou: Ronald, se eu fosse você, se fosse uma pessoa da minha família, eu ia falar para fazer a quimioterapia. Melhor você errar pelo excesso do que você não ter esse excesso lá na frente e isso você ficar pensando que perdeu porque não tem feito a quimioterapia. E aí eu comecei a perguntar para Deus: para que tudo isso que eu estou vivendo? Estou resumindo aqui porque foram 7 internações e, se eu não contei errado, 6 cirurgias nesse período de 1 ano e 3 meses, eu acho. Então eu comecei a perguntar a Deus: para que isso? Para que na minha vida? Eu nasci num lar evangélico, fui criado através da tua palavra, nunca apostatei da tua fé em ti, creio no Senhor como meu Salvador. E para que isso, meu Deus? Para que o Senhor está me permitindo isso? Para que eu estou passando para isso? Para que minha família está passando por isso também? Para que meus amigos estão sofrendo junto comigo? Então, para que essa situação aí? Deus vai usando a misericórdia dele e vai nos falando. E no primeiro dia que eu fui fazer quimioterapia, foi até um dia que a gente nunca vai esquecer, principalmente a minha esposa, que foi no dia do aniversário dela, dia 26 de novembro de 2018, eu comecei o tratamento da quimioterapia, foram 12 sessões, intercaladas a cada 14 dias. E eu me lembro que no primeiro dia eu estava lá para quê? Aí Deus me falou lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vou fazer da forma da minha leitura, tá? Que o Deus da nossa paz, que nos conforta, que nos consola de todas as formas, usa esse período que a gente passa por tribulações para que a gente possa consolar os outros. Aí foi que eu entendi porque Deus estava me permitindo passar por tudo isso, para que eu possa vir consolar os outros também. Então a ideia da gente hoje é conversar um pouquinho, falar assim, que todas as situações, ou as piores dos desafios, ou as piores situações que a gente vem enfrentar, se tiver Cristo conosco, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso do nosso lado, a gente vai passar por isso. Vai passar com alguns arranhões. Eu tenho cicatriz no meu corpo hoje, mas para lembrar que Deus foi misericordioso, que eu passei por todas essas tempestades, por toda essa tempestade, essa grande tempestade, e fiquei novamente. Deus tem um propósito para isso. E alguns podem perguntar: mas você ficou vivo, ficou bem, e os outros que morreram? Cabe a Deus só Ele dizer, cabe a Deus somente Ele dirigir a nossa vida, a Ele cabe tudo. Então, se Ele me permitiu ficar vivo, é porque Ele tem um propósito para mim. Aquele que Ele permitiu, ou aqueles que Ele permitiu partirem, tem um propósito também para a vida deles lá junto deles. E assim Deus faz. Então, o bate-papo da gente hoje é para falar um pouquinho desses grandes desafios. Passei por tudo isso. Eu quero um dia poder, cada um de vocês que estão aqui, ou que já escutou ou não, poder participar, compartilhar, conversar. Foram momentos, dias difíceis, foram momentos de luta. Teve dias que eu estava muito angustiado, eu e minha esposa. A gente tentava não transparecer muito para os filhos, mas vinham outros homens de Deus, outras mulheres de Deus nos confortar, falar nos nossos corações. Foram tantas pessoas, desde o dia lá que eu estava hospitalizado até a última sessão de quimioterapia, muita gente esteve conosco. Então esse é o papel, acho que principal que Deus quer nos falar, ou que Deus nos fala todo dia, que a gente possa estar consolando aos outros, que a gente possa estar junto dos outros. Hoje eu tenho uma sensibilidade muito maior do que eu tinha antes. Eu não quero dizer que eu tenho uma sensibilidade muito grande, mas quando eu vejo alguém sofrendo alguma dor de saúde ou financeira, qualquer que seja, eu tento estar próximo da pessoa. Isso me comove, porque eu sei como é que é difícil. Eu passei por situações de saúde severas, né? E teve dias que eu confesso que eu pedi a Deus: Deus, me leva, e já não estou suportando tanta dor. Então foi um grande desafio que eu tive. Eu queria, para não tomar todo o meu tempo aqui, se deixar, meu amigo Reginaldo, eu vou aqui até meia-noite, se o Instagram deixar, tá? Mas eu queria que você pudesse compartilhar também um pouquinho dos seus grandes desafios. Você tem grandes desafios que você passou e serve também de consolo para a gente, né? De testemunho. Uma coisa importante, Ronald, sobre essa questão de desafio, conversando hoje com uma analista de recursos humanos, ela conhece um pouco da minha história, e quando ela perguntou com quem que eu ia falar, e ela tinha passado por um tratamento de câncer nos últimos meses, e com a mão de Deus tem suportado, porque semelhante ao seu era um quadro que realmente previa um grande desafio e conseguiu se restabelecer e está pronta aí para seguir em frente.
Eu fico pensando que quando você fala sobre se reservou com a Tiziane e muitas vezes guardou tudo que estava vivendo, tudo que estava sofrendo. Hoje eu estava lendo a palavra no momento em que as pessoas chegam para avisar Jesus Cristo, está no livro de Mateus, sobre a morte de João Batista. E não tinha morrido uma pessoa qualquer, tinha morrido aquele que tinha batizado Jesus Cristo. João Batista teve um papel na história de Jesus Cristo. E naquele momento em que ele batizou Jesus Cristo, ele sabia quem ele estava encontrando. E ele chegou a dizer que não tinha a capacidade de atar as sandálias dos seus pés. E Jesus, mesmo assim, disse que estava ali para ser batizado nas águas. Mas que a partir daquele instante, o grande desafio era que todos pudessem ser batizados no Espírito Santo. E mesmo com todo esse relacionamento, e mesmo Jesus sendo Jesus, quando chegou a notícia da morte de João Batista, Jesus se recolheu. Ele entrou no barco, ele se afastou da multidão. Foi a primeira vez que, depois que ele iniciou o seu ministério, que ele se afastou da multidão. E talvez ele se afastou para poder chorar. Você se resguardou para poder talvez chorar. E muitas vezes deve ter chorado. Eu também vivi esses desafios, não por essa questão da saúde, eu já tinha vivido na questão da visão, mas eu perdi pessoas especiais na minha vida, eu perdi a mãe dos meus filhos, e que, de certa forma, a partir daquele momento, havia um grande desafio pela frente. E o homem de Deus chegou para mim para me despertar algo naquele instante. Quando ele perguntou sobre os meus filhos e onde estavam os meus filhos naquele instante. E eu falei para eles que estavam no colégio e que a esposa do meu irmão, minha cunhada, estava indo buscá-los. E ele apenas deu a orientação. É esse para onde você deve olhar. Jesus Cristo, quando entrou no barco, ele chorou, e talvez chorou ali por um bom tempo. Mas a partir de um determinado momento, os discípulos começaram a caminhar pela terra enquanto ele ia no barco, por dentro da água. E ele percebeu que os discípulos estavam acompanhando ele. E que ele tinha que retornar ao seu propósito. Muitos de nós, eu e você, e que estão acompanhando a gente agora, estamos passando por coisas. Não achem vocês que estão aí com a gente, que nós não continuamos passando por desafios. Ele se restabeleceu de um câncer. Esse foi um grande desafio. Mas ele continua com outros desafios na vida dele. Da mesma forma eu. É claro que ele usou a expressão que na vida tudo passa. A minha memória é privilegiada e a minha memória faz com que eu guarde no meu coração muitas das lembranças e muitas das dores que eu vivi. Mas chegou um determinado momento que Jesus Cristo precisou olhar para o propósito dele. Eu sequer sabia qual era o meu propósito naquele instante. E eu fui me reencontrar com Deus. Eu fui me reconectar com Deus para restabelecer um novo propósito na minha vida. Mas durante aquele período, várias foram as vezes, porque passado mais alguns anos, eu perdi relacionamento, eu perdi trabalho, eu perdi uma condição financeira, e eu sem condições até de me deslocar, eu fiquei sem carro. Eu caminhava muito por Fortaleza. Alguns dos amigos me viram andando aí, perguntavam por que eu estava andando. Eu disse, eu não tenho condição de outro transporte. Eu não tinha, naquele momento, o recurso para pagar um ônibus. E não é uma história que eu tenho orgulho de dizer, mas eu tenho a coragem de, sinceramente, poder testemunhar, porque é de onde eu saí. As minhas realidades financeiras não estão todas superadas, eu tenho grandes desafios pela frente. Mas quando eu caminhava sozinho, chorando, me reservando naquela situação, muitas vezes constrangido diante daquela situação, eu tinha a impressão, Ronald, que todo mundo que estava no meio da rua estava me vendo um coitado caminhar sozinho. E eu cheguei até a pensar, poxa, esse sacrifício deve agradar a Deus, porque eu estou sofrendo. E eu ouvi, assim, literalmente, Deus dizia assim, mas não fui eu que te coloquei aí. E aí eu entendi que eu tinha que buscar um novo propósito na minha vida, eu fui me restabelecer profissionalmente para um novo desafio. Eu tive a generosidade de pessoas que puderam me ajudar nesse processo.
Eu fui acolhido na igreja, que hoje nós fazemos parte, e eu tive várias pessoas que ali me acolheram, líderes de ministérios, líderes da igreja, e a partir dali eu voltei a um propósito, ou eu descobri um propósito, cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Lá, me recorda a palavra de Deus quando fala no livro de Atos 6, Atos 3, não tenho certeza, mas é no livro de Atos, quando Jesus já tinha morrido e Pedro e João vinham entrando no templo, e naquele momento que eles estavam entrando no templo, havia um homem coxo pedindo esmola. E eles disseram, nós não temos o que te ajudar nesse momento. Eu não tenho ouro e nem prata, assim diz a palavra do Senhor, mas o que eu tenho eu te dou. E Jesus Cristo tinha dado a eles o poder do Espírito Santo, o poder da cura, e eles declararam cura. Pedro declarou cura sobre aquele coxo e disse, levanta e anda. E aquele homem foi curado. Eu, quando voltei para a igreja, eu recebi uma palavra da liderança da igreja e disse assim, o que mais está lhe ferindo, talvez vai ser onde mais Jesus vai te ajudar. Eu estava sozinho, sem trabalho, sem dinheiro, e eu comecei a servir na igreja, cuidando de pessoas, e como eu estava com tempo disponível, infelizmente, eu comecei a dedicar tempo à igreja e cuidar de pessoas, até que eu encontrei uma pessoa para me dizer assim, olha, a minha mudança foi quando eu descobri que o meu propósito era ser curado para curar. Eu pedi emprestado essa frase dela, que é a Márcia, e aí eu fui estudar e tive a generosidade de alguém para me ajudar a fazer uma formação, e eu comecei a atuar como coach. E depois de alguns clientes que eu já atendi, depois de algumas empresas que eu já atendi, cuidando de pessoas, cuidando de processos, hoje eu me sinto assim, feliz de poder estar servindo em algo com um novo propósito de vida. E o que eu queria muito contribuir com as pessoas que estão nos acompanhando é, se hoje está difícil, começa a se preparar, a descobrir em Deus o seu propósito. Não há religiosidade por si só, é você e Deus. E você e Deus descobriu o seu propósito. Eu sei que hoje, Ronald tem total, assim, capacidade de entender o propósito dele daqui. Talvez ele ainda vai evoluir ainda mais, eu creio, porque ele é um homem de Deus e muito capaz, e vai falar o testemunho dele, e falar do amor de Deus para muitos lugares. Um homem para ir para as nações, que Deus o envie. Assim como eu também gostaria de poder falar a pessoas, é por isso que nós nos vimos para cá, para falar com vocês, para falar com as pessoas. Não mais uma live, sim, entregar o nosso testemunho, entregar as nossas dores, mas entregar que nós chegamos ao dia de hoje. E aí, Ronald, eu devolvo para ti. E como é que está o dia de hoje? Como é que está o Ronald de hoje, depois de todas essas lutas, todas essas adversidades? Rindo da preocupação de ontem, preocupado com o desafio de hoje e confiante em Deus que no desafio de amanhã Ele estará também comigo. Eu tinha falado sobre a passagem bíblica que Deus colocou no meu coração, está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Fala o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, para mim, isso é real. Vivi e vivo e viverei esse versículo, porque, de fato, eu passei por isso, né? Eu recebi consolo num momento muito difícil da minha vida, muito difícil, porque não era o receio de morte, não, de fato, eu não tenho esse medo, de fato, eu não tenho, porque eu tive essa notícia e eu não tive o medo, mas era do sofrimento, da dor, de ver pessoas que me amam sofrendo porque eu estava sofrendo ou porque tinha a prerrogativa que eu pudesse morrer naquele momento, de uma forma não natural, né? Quero morrer de velho, né? Velho já está ficando, mas eu quero morrer de bem velho, tá? Depois dos 90 anos, farto de vida, de saúde, e vendo as minhas gerações crescendo, os filhos dos meus filhos, quiçá os filhos dos meus netos.
puder ter essa bênção de Deus junto com a minha esposa e com meus filhos. Então, eu pude viver isso. Então, eu entendo hoje que as tribulações que a gente vem a passar vão servir que a gente possa estar consolando aos outros. Então, esse momento que está todo mundo preocupado, um vírus novo, o corona, o Covid-19, de fato é uma situação adversa, de fato a gente tem que ter precauções, tem que ter cuidado, de fato a gente tem que estar se policiando, mas que medo é esse tão grande que a gente está tendo se a gente tem um Deus que nos protege e mesmo quiçá que essa doença venha levar algum ente querido ou nós mesmos, não vou falar nem ente querido, mas nós mesmos, se a gente está firmado, isso eu tenho muita convicção, sempre minha mãe falava isso pra gente, se a gente está firmado a nossa fé em Cristo, se a gente tem a salvação, então a gente não tem que temer o dia de amanhã. Então, que esses dias que a gente está passando aí de confinamento, né? Eu falei lá no começo, depois de alguns dias vai estar todo mundo em academia, todo mundo preocupado em perder muitos quilos, eu tenho que perder aí alguns bons quilos, alguns muitos quilos, não bons, alguns muitos quilos, mas é porque se a gente está com essa premissa de perder quilos, é porque está tendo coisas boas, está sobressaindo, está sobrando, né? Ninguém faz dieta porque está faltando, a gente faz dieta porque está sobrando, né? Tem a dieta de engorda, tem dieta de emagrecimento, mas no caso da gente, a maioria dos brasileiros agora, ou do mundo, vão estar fazendo, é lógico que tem uma parcela pequena, mas a grande maioria vai estar fazendo uma dieta para emagrecer, né? E eu sou um deles, então a gente tem que louvar, agradecer a Deus, porque todo dia Deus tem nos dado o pão com sobra, tem nos dado a fartura. Vou dizer para você que a minha vida hoje pode ser melhor? Pode, é lógico. Eu oro todo dia e peço a Deus que ela seja melhor cada vez mais, mas a gente tem que ser grato, a gente tem que ter no coração a gratidão daquilo que a gente está vivenciando, daquilo que a gente está passando, porque assim eu creio que Deus vai nos dar muito mais. Eu vejo isso com meus filhos, né? Nós, como os pais, quando o filho nos obedece ou faz aquilo que a gente gosta, a gente tem prazer, independente de qualquer coisa, mas quando os filhos nos obedecem, a gente tem mais prazer ainda de fazer o que eles querem, a gente tendo a condição, a gente faz muito mais do que eles estão pedindo. Imagina nosso Deus, que nós que somos imperfeitos fazemos isso, imagina o nosso Deus que é perfeito, quanto Ele não vai nos dar muito mais do que nós possamos pedir ou pensar. Isso é a palavra dele. Então a gente tem que ter isso no nosso coração, tem que ter a certeza que Deus está conosco todos os dias das nossas vidas, que Ele está nos dando não só o alimento de hoje, mas o alimento de amanhã e o depois de amanhã, vai dar as nossas roupas, nossas vestimentas, tudo que Ele deseja, porque isso está na palavra dele. Se os lírios dos campos se vestem da melhor forma possível, quanto mais os pássaros, né? Quanto mais nós, filhos dele, quanto mais nós seremos abençoados por eles. Então, esse momento agora de convivência, né? Eu tive um presidente de uma companhia que eu trabalhei, e esse cara, para mim, como executivo, é um grande exemplo para mim. É um chileno, foi presidente de uma grande companhia nos Estados Unidos, agora recente, voltou para o Brasil agora recentemente. Ele falava para mim, Ronald, a gente não pode se acostumar com as paisagens. Ele falava muito isso para mim. O que é a paisagem? É aquele quadro, aquela vista que a gente tem, que a gente olha todo dia e não percebe os detalhes. A gente passa desapercebido. Todo dia a gente passa pela frente dela e não vê os detalhes. Eu creio que Deus está nos permitindo hoje a gente ver os detalhes, ou os melhores detalhes, ou os maiores detalhes da nossa família. Poder estar mais dentro de casa. Eu estou trabalhando como nunca trabalhei em toda a minha vida. Mas eu estou perto dos meus filhos, estou perto da minha esposa, estou olhando os detalhes da minha casa, descobrindo coisas, apesar que eu estou numa residência nova, eu estou descobrindo coisas que com certeza eu só ia descobrir, quiçá 1 ano ou 2 anos morando nessa residência. Então Deus tem me permitido estar esses dias aqui em confinamento, trabalhando muito, como eu estou te falando, muito mesmo, mas como nunca trabalhei, mas podendo aproveitar mais ainda da minha família, mais ainda da minha esposa, mais ainda dos meus filhos, mais ainda da convivência familiar. Todo final de semana para a gente aqui tem sido uma festa, a gente tem inventado coisas. As namoradas dos meus filhos vindo aqui em casa, com todo cuidado, né? Com todo cuidado que tem que ter com a saúde. Mas, assim, tem sido uma alegria muito grande. Então, eu tenho até medo, viu? Que possa vir aparecer novos filhos aí. Mas, assim, a fábrica já está fechada, viu? A fábrica está fechada, não vai mais vir nenhum, só netos agora. Bom, mas, meu amigo, a gente tem pouquinho de tempo aí, vai com você agora, porque eu falo muito. Bom, na verdade, assim, temos aí mais 6 minutos, eu quero falar 3 minutos, depois eu quero convocar você para orar pela gente aí. Mas nesses 3 minutos é dizer uma coisa, assim,
eu tenho alguns grupos especiais assim na minha vida. E na modernidade, grupos de WhatsApp, né? Eu tenho grupos de amigos da época que eu morei no Montes e nós tínhamos um time de futebol, o grupo é até o nome do time. Eu tenho um grupo da época do colégio, eu tenho um grupo da época da faculdade, que estão aí, alguns deles acompanhando a gente. Temos o grupo da igreja, e em todos eles uma coisa comum, a alegria, né? E mesmo diante da adversidade, viver muitas vezes momentos de alegria. Quando eu entrei na CN, eu encontrei o Adilson e o Paulo Maia e vivemos momentos de muita alegria mesmo diante desses desafios. E algumas pessoas que ainda não tinham conhecido a minha história, como algumas pessoas que de repente veio o executivo, Ronald não conhece a história, olha assim, poxa, esse cara aí é muito bom, a alegria permanente. E a gente quer dizer para as pessoas que não quer dizer que está tudo bem, quer dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E, de fato, a única diferença que a gente pode dizer que nós experimentamos hoje, e todos podem experimentar, é que nós exercemos essa alegria. Né? Junto eu, o Ronald e o Jorge, é uma alegria de poder estar conversando, de estar compartilhando, de poder pegar a estrada. Quando eu converso com amigos da faculdade, é uma alegria quando nos encontramos no almoço que nós temos, de tempos em tempos. A alegria de estar juntos. Experimentem a alegria, ó, o inimigo do feito é o perfeito. Eu tenho convocado as pessoas a falar uns com os outros usando essa tecnologia. Nós estamos aqui apenas despertando. Quando conversamos na sexta-feira, a gente não sabe fazer isso. A gente não é o especialista nisso. Mas vamos fazer, porque a gente quer mexer com as pessoas, compartilhar a nossa história, dizer que até aqui nos sustentou o Senhor e poder seguir em frente. E era isso que eu queria provocar. Nós temos aí 3 minutos para encerrar. E como homens de Deus, eu não queria que nós deixássemos de abençoar, honrando a vida desses que estão aí conosco, agradecendo pela presença deles. Mande lá, Amém. meu irmão. Antes de orar, vou orar pedindo a Deus que a bênção do nosso Senhor caia sobre todos, mas eu queria que todos pudessem depois lerem em Tiago 4:7. Se todos pudessem depois abrirem as suas Bíblias e lerem em Tiago 4:7, que é uma recomendação, é um princípio para a gente ter na nossa vida, para a gente fugir de uma situação adversa, tá? E eu creio que as situações adversas, a gente foge ou a gente sai delas da melhor forma, cumprindo princípios. E os princípios de Deus nos colocam de uma forma muito, muito boa nessa vida, uma vida abundante. Então eu queria orar agora. E a gente, como reverência, eu aprendi assim desde pequenininho, né? Faz tempo, né? E a gente ora a Deus fechando os olhos e baixando a nossa fronte em reverência a Deus. Oh, meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, conversando com um amigo, irmão especial, Reginaldo, e outros podendo estar nos escutando, podemos estar conosco agora, participando um pouquinho da nossa vida, um pouquinho do que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E queremos te pedir, Pai, que tu abençoe cada um individualmente de uma forma sobrenatural. Que tu fales aos corações de cada um aqui agora, cada um que passou, que cada um que de alguma forma vai escutar dessa palavra, que tu possa estar abençoando, Pai, ricamente, dando o melhor dessa terra para cada um, fazendo que cada um entenda que o Senhor está presente na vida deles para abençoá-los, para dar o melhor para eles, para dar o melhor que é a vida eterna, através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz, para dizer que o Espírito Santo está conosco todos os dias de nossas vidas para nos consolar, Pai. E essa bênção especial que nós te pedimos, que tu proteja cada lar aqui, Pai, que o vírus não possa vir em cada família, que tu repreenda, que eles batam em retirada, e que eles possam dizer sempre que o Senhor é o Senhor da vida deles. E nós te agradecemos por esses momentos, Pai. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. 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 Meus irmãos, muito obrigado. O tempo vai encerrar e para a gente poder dizer tchau antes que caia a conexão. Mandem seus comentários aí nos nossos directs. Obrigado, Ronald. É um privilégio ser seu amigo e estar aqui junto com você. Outros amigos nos chamem para fazermos lives também. Ronald com alguns, eu com outros. E a gente voltar aqui. Tenham todos uma boa noite. Que Deus nos guarde. Amém.
nos leve na paz. Deus os abençoe. Foi muito Obrigado bom. por todos que estiveram e que passaram por aqui. Deus é bom demais. Um abraço forte a todos. Um abraço, meu amigo Reginaldo. Que Deus abençoe cada vez mais. E estamos Amém. nos falando todo dia. Amém, amém. 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 Boa noite, gente. Boa noite.